Hoje a gente vai mostrar para vocês uma cidade no centro de Portugal que não existe. Foi retirada de mapas, de jogos, mas que aproveitou essa lenda para incrementar o turismo e criar o bordão: Leiria não existe sem ti. Mas essa história a gente vai contar para vocês no decorrer do vídeo. Bora lá conhecer? E essa cidade inexistente fica localizada no distrito de Leiria, no centro de Portugal. E foi uma das cidades que mais atraiu população na última década, tendo um incremento. E hoje, aproximadamente, vivem 138 mil pessoas por aqui. Será que são todas fantasmas? E Leiria é uma das cidades mais populosas do centro de Portugal e consegue atrair muito turismo também. A gente está aqui no centro histórico e tem muitos cafés, a gente vê muito turista. Mas claro, além do turismo, nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como é a vida real, como é a estrutura da cidade. A gente vai mostrar transportes, escolas, o que tem para fazer, o dia a dia, como é que se desenvolve, comércio. E a cidade ela é muito bem arborizada, o que contribui para manter o clima bem ameno. De temperatura média durante o ano fica de 5 a 27 graus Celsius. Claro que no verão, que é quando a gente está gravando hoje, facilmente passa dessa temperatura. Hoje já está batendo na casa dos 29 graus. E quando a gente chegou aqui há 2 dias, chegou a bater quase 35 graus. Porém, com esse ambiente cheio de parques e arborizados, fica um clima bom de andar por aqui. Tem uma boa ventilação, então você não sente aquele sol maçante e consegue passear e conhecer muitos locais por aqui. E uma das formas de chegar até aqui a cidade é através do autocarro, o ônibus. Os bilhetes custam ali a partir de 5 euros e levam em média 2 horas a viagem. E eu estou dando como referência para vocês Lisboa, a capital do país, que é o aeroporto mais próximo daqui. Também é possível chegar de carro, vindo pela autoestrada, pagando as portagens para uma viagem mais rápida, e ali vai demorar em torno de 1 hora e 30 minutos. E também é possível não pagar as portagens, pegar uma rota pela Nacional, indo conhecer outras cidades, vilas, mas aí a viagem já vai demorar em torno de 2 horas e meia. Também é possível chegar de comboio ou trem, leva ali em torno de 3 horas e os bilhetes custam ali aproximadamente 14 euros. E pelo que eu percebi, aqui a cidade era muito eclética na música. Tem vários eventos, aqui tem um festival gótico, mas a gente já viu também festival de rock, festival de fado, que é a música tradicional aqui de Portugal, festival de música brasileira. Ou seja, Leiria a gente percebeu que é uma cidade onde muitas multiculturas se encontram. E essa parte central aqui concentra muito dos serviços. Ali atrás tem a central de caminhonagem, que é onde param os autocarros e os ônibus. Também tem uma loja do cidadão. A loja do cidadão aqui em Portugal é um local onde muitos serviços são concentrados. Serviços como finanças, tiragem de documentos, informações gerais, ligações de água, luz. Isso facilita muito para o morador. Ainda falando um pouco sobre transporte público, aqui, por exemplo, tem um autocarro, um ônibus que vai até as zonas industriais para facilitar o deslocamento das pessoas que trabalham lá. A gente vai falar um pouquinho sobre emprego em zona industrial mais lá para frente no vídeo. Mas hoje a gente está gravando num final de semana e mesmo assim vocês estão vendo que a região é muito bem movimentada, né? Os comércios funcionando, as pessoas consumindo, andando, indo para o trabalho. Isso mostra a realidade de como é a cidade. Também aqui no centro, né, tive muitas dessas bikes aqui, onde você faz o cadastro, aluga. Para quem está querendo conhecer a cidade, tem uma ciclovia, tem uma ciclovia enorme aqui, que você pode pegar e conhecer a cidade de bicicleta. Então é uma possibilidade também para você não estar gastando com ônibus nem com táxi. E eu vi aqui outro ponto para falar para vocês. Aqui do outro lado, pessoal, tem um supermercado Pingo Doce. Falando agora um pouquinho das redes de compras, aqui a gente viu Continente, Mercadona, Lidl, Aldi. É uma cidade tão grande que muitas dessas redes têm até 2 lojas de supermercado. Falando um pouquinho sobre acessibilidade, pessoal,
Aqui nessa parte central você consegue andar perfeitamente, é bem arborizado, você não sente o calor, mas porém saindo um pouco dessa zona central, a cidade ela já fica muito íngreme. Então para você que tem um pouquinho de dificuldade de locomoção ou já tem idade e não gosta muito de caminhar, aqui talvez não seja o local ideal para você morar. Aqui para morar, com certeza, sem dúvida nenhuma, tem que ter um transporte próprio, porque a cidade é muito espaçada e para você ir de um canto para o outro não tem como. Você precisa seja de transporte público ou de transporte próprio, então já fiquem sabendo disso. Aqui também eu queria mostrar para vocês algo bem interessante, que eu vi esse avião que eles colocaram em exposição, foi um avião que estava na Segunda Guerra. Esse tema das guerras mundiais, eu acho bem interessante ver as histórias, ver os relatos, não da guerra em si, porque de forma alguma a gente apoia a guerra, tanto eu quanto a produção, mas para a gente ver o desenvolvimento tecnológico que teve nesses períodos, né? Normalmente as nações, para se sobrepor às outras nações, investem muito em tecnologia, o resultado foi um avião. Esses aviões aqui, eles eram usados militarmente na Segunda Guerra, mas depois, com a Segunda Guerra, eles ficaram obsoletos. Então eles tiveram que dar outras funções, que foi o caso de transporte de passageiro. Esse avião veio parar aqui, né, porque um dos generais militares tem uma mosquinha enjoada aqui me perturbando. Tem um dos generais, né, que governavam aqui à época, pediu, não sei se era general a patente dele, né, mas um dos militares pediu para os comandantes aqui de Portugal para colocar esse avião aqui em exposição em Leiria. Então ficou legal, né, você passar por aqui e ver uma tecnologia que foi usada na Segunda Guerra. E pessoal, para vocês que estão querendo vir aqui para Portugal ou para qualquer outro país, a gente tem aqui em parceria a conta Nômade, que é uma conta digital, a conta do viajante, que não tem burocracia nenhuma para você abrir, tá? Em 3 minutinhos você consegue abrir essa conta, não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção. E pessoal, é o seguinte, vocês abrindo a conta, vocês vão ajudar com o canal, né? E de quebra, por vocês estarem nos ajudando, a gente vai ajudar vocês também. Vocês abrindo com o nosso cupom Portugal40, vocês podem ganhar até $40 de cashback. Essa conta é aceita aqui em Portugal, em mais de 180 países. Então você consegue ir num café aqui, consegue pagar, você consegue fazer compras em alguma loja e consegue pagar, facilita muito. Então você está pensando já em juntar dinheiro, abre lá a conta Nômade e ajuda o canal. Bem aqui eu já consigo mostrar para vocês como é um exemplo dessa inclinação. Olha aqui o nível para você chegar ali na outra rua. Então você saindo um pouquinho dessa zona aqui, já começa. Aí fica um pouquinho complicado para caminhar, mas também nada tão exagerado assim. Só é cansativo você percorrer grandes distâncias assim. E essa região é muito agradável de andar. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção e eu queria que a gente comentasse aqui no vídeo, né? Eu vi muita pichação aqui, pessoal, nessa parte central que eu andei. Muita pichação, assim como essa, tem em muitos locais, ó. Essa aqui é no muro. Aqui tem um banheiro público, mas olha o banheiro público todo pichado ali também, né? Essa parte aqui também toda pichada. E aí eu queria perguntar para vocês, vocês consideram isso, a pichação, como arte? Tem o grafite, né, que normalmente são paisagens ou uma forma mais organizada, né? E tem a pichação, que é um outro tipo de expressão de linguagem. Então, para vocês, a pichação é uma forma de arte ou somente o grafite? Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários. Eu estou perguntando isso porque eu até vi recentemente uma discussão do Peter Jordan, do canal Ei Nerd, que ele até disse que a pichação não é uma forma de arte e que o grafite é assim, que ele até colocaria um quadro ou pintaria a casa dele com o grafite. E aí eu queria expandir um pouquinho essa pergunta para vocês. Qual é a ideia de vocês? Isso aqui que vocês estão vendo seria arte? Ou seria, não sei, uma sujeira, um lixo, uma expressão que não devia estar aqui, que está deixando de forma feia a cidade? Tem até um monumento aqui que eles fizeram com algumas partes de maquinário, né? Aqui é uma região que se desenvolveu muito pela parte industrial. E outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, a gente andou um pouquinho aqui, e eu acho que em 10 minutos que a gente andou nessa região, a gente viu 5 imobiliárias.
E ó, para vocês terem noção, olha só a quantidade de prédio que tem aqui em volta, né? A parte imobiliária aqui é muito aquecida. E por curiosidade, o Canal 2 em Portugal quase que nasce leiriense. Por quê? Eu já contei a história para vocês, quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente não fez relocation e nem alugou nada do Brasil. A gente chegou aqui para ir viajando pelas cidades e aí a gente ia de imobiliária em imobiliária procurando. E nós alugamos o Airbnb por 2 semanas e nada de conseguir ali. Foi na região norte, a gente tinha decidido que a gente ia morar na região norte, ali em Braga, Guimarães, Barcelos, ali do Porto para cima. E a gente ia nada. Aí quando começou já a bater o desespero de não estar encontrando nada lá, a gente viu um apartamento aqui em Leiria. Na época era um T2, estava por 500 euros. Era num desses prédios aqui, eu não lembro agora de cabeça, que já tem 3 anos, mas eu lembro que era num desses prédios aqui, com essa varanda arredondada. E aí a gente pegou o ônibus, veio de lá, viu o apartamento, fizemos a proposta, né? E o proprietário aceitou as nossas condições. Só que, como não era a região que a gente queria morar, aí a Aline ficou assim, poxa, será que a gente vai? Muda todos os nossos planos. Porque assim, pessoal, lá na região norte tinha imóveis, né? Mas um estrangeiro chegando, sem histórico bancário, sem emprego aqui em Portugal, é uma das dificuldades para o imigrante conseguir alugar apartamento. Isso perdura até hoje. Então a gente fazia proposta, e não é que não tinha, mas era recusada. A gente fazia proposta, era recusada, fazia proposta, era recusada. E aqui eles aceitaram. O proprietário falou, não aceito. Aí a gente ficou. No final a gente não vamos mudar nossos planos. A gente gostou da região norte. Apesar de Leiria aqui ser uma cidade bem legal hoje, a gente conhecendo um pouquinho mais, é uma cidade legal para se viver. Mas eu não me arrependo de ter escolhido lá no norte. E se eu soubesse a época, eu tinha até contratado um relocation, porque o dinheiro que a gente gastou em Airbnb renovando foi superior a praticamente 2 aluguéis quando eu consegui, né? Então é uma dificuldade hoje você conseguir um imóvel aqui. Falando agora um pouquinho de imóvel de uma maneira geral, os preços aqui na cidade são: o apartamento de 1 quarto, T1, ficando ali na faixa de 140, 150, 160 mil euros. O apartamento T2 na faixa de 170, 180 mil e o apartamento T3 na faixa de 190, 200 mil. Claro que esses preços que eu estou dando para vocês já são apartamentos usados e o preço varia muito se está numa região mais central, se está numa região mais afastada, se é um apartamento mais novo, mais antigo. Isso é só como base para vocês, porque eu pesquiso aqui nos principais portais imobiliários. Mas, por exemplo, falei do T2 de 170, 180, mas um novo em construção está ali na faixa de 220, 230 mil. Então, apartamentos mais novos realmente são muito mais caros. Falando agora do aluguel, o arrendamento, um T1 aqui hoje está na faixa dos 650 euros, que a gente há 3 anos atrás quase alugou um T2 por 500 euros. Hoje o T1 de 1 quarto está na faixa dos 650 euros. O apartamento T2 hoje de 2 quartos já parte ali dos 700, 750, alguns a 800. E o apartamento de 3 quartos ficando ali na faixa de 900, 1.000 euros. Então deu uma subida, né, nesses últimos anos muito alta. E esse movimento, pessoal, não é de agora não. Desde, sei lá, 5, 7 anos atrás, que a gente estava planejando se mudar aqui para o país, a gente vê os preços só subindo. E todo ano o pessoal fala, não, ano que vem vai baixar, tem uma crise imobiliária, vai diminuir, os preços vão cair. Mas nunca chega essa crise imobiliária. Na verdade, ela só vai aumentando. E não tem nem notícia de que isso vai perder o fôlego e vão começar a cair os preços, porque realmente a cidade, por exemplo, como eu estou mostrando para vocês aqui de Leiria, atrai muitos imigrantes. A gente vê as pessoas andando na rua, tem muitos jovens, tem imigrante, ou seja, isso vai, né? A cidade está crescendo, como eu falei para vocês no início do vídeo, aumentou a população e o número de construções não acompanha a demanda. Então isso vai jogando o preço cada vez mais lá para cima. E uma coisa bem legal aqui é que estacionamento grátis não falta. Desde lá do centro, a gente já está numa zona mais afastada do centro, mas desde lá do centro tem muitos locais para você parar o carro. Então, para quem pensa em vir passear aqui, não se preocupa que você vai parar aqui em praticamente qualquer local da cidade. É uma cidade também muito focada no esporte. A gente tem aqui o complexo de piscinas. Para quem não sabe, as piscinas aqui em Portugal, para o morador, ele paga uma taxa e pode utilizar
né, de forma diária, ou pode comprar um passe mensal, varia um pouquinho. Bem na frente tem um estádio que eu acho muito bonito, né, que ele é todo colorido, o estádio do time de Leiria, é muito parecido com o de Aveiro. Vocês estão vendo aqui, tem um fluxo grande de carro porque é dia de feira. Então, para quem gosta de comprar produtos frescos, artesanatos também, de tempos em tempos ocorre a feira aqui, se eu não me engano toda semana, ou é de 15 em 15 dias, né? Às vezes as feiras mudam. A gente estava até parado lá e quando a gente viu a plaquinha da feira, a gente, opa, vamos sair daqui, vamos estacionar para esse lado. A gente está até parado ali, ó, pessoal. A gente estacionou ali, ó, tem dois, tem o nosso motorhome e do outro lado também tem um pessoal que parou lá, mas é tranquilo, ó, a gente consegue parar o motorhome em qualquer estacionamento. Então, mesmo fora da área central, tem muito mais coisa para visitar. Ali tem o castelo, que a gente vai subir para mostrar para vocês também aqui o castelo e contar um pouquinho da história de Leiria. Aí um dos grandes investimentos aqui na cidade vai ser o terminal intermodal, né, que é um terminal aqui de locomoção de ônibus aqui que devem ligar para vários outros locais, né, nesse espaço grande. Eu acho que vai ser retirado daquele centro lá que eu coloquei, que aquela parte é bem pequena, e vai ser colocada uma estrutura legal aqui. Está escrito até aqui brevemente: a sustentabilidade será o destino, né? Falando agora um pouquinho de saúde, né? A gente está na frente de um dos hospitais, o Hospital São Francisco, que do total de 5 estrelas tem a nota de 3,2, é uma nota bem razoável. São vários hospitais que tem espalhado aqui pela cidade. Também tem o centro de saúde, que é para os atendimentos mais básicos, médico de família. Mas pelo que eu vi aqui, a região tem bastante hospital, clínica, e tem bastante opções de saúde, claro que grande maioria privada. E para chegar lá no castelo, tem o modo difícil, que é a escadaria, mas eles também colocaram um elevador, e esse elevador é de graça e é muito mais prático. Eu acho que a grande maioria dos castelos aqui em Portugal você pode andar no entorno, né, e paga o ingresso normalmente para entrar só já naquela parte mais reservada, mas aqui até para entrar dentro do muro paga. Então fica o convite, eu acho que cada ingresso ali custa ali em torno de 3 euros, no inverno era 2 e alguma coisa, não sei se no verão eles aumentam o preço, mas fica o convite, quem tiver curiosidade de conhecer pode pagar a taxa e entrar para conhecer. Dá até para ter uma noção de vista do próprio elevador, aqui do miradouro do elevador. Mas agora voltando lá ao início do vídeo, né, o tema principal, por que que Leiria pegou essa fama de que não existe, né? Inicialmente começou com uma pessoa em um fórum falando que Leiria não existia. Ele fez um mapa de Portugal, né, e excluiu Leiria do mapa. Depois disso teve um jogo de simulação de direção de caminhão, que na estrada de Portugal não era possível sair para entrar aqui em Leiria, né? Você podia ir para as principais cidades de Porto de Lisboa, mas não tinha entrada para Leiria, como se ela não existisse. E aí isso aí foi passando para frente, aí começou essa lenda de que Leiria não existe, até que a cidade abraçou isso, né, e pegou esse bordão para ela, que foi aquele bordão que eu mostrei lá no início do vídeo para vocês. É uma das curiosidades daqui da cidade. E o hospital aqui da região é esse que vocês estão vendo aqui na imagem, que é um hospital maior, ele é um pouquinho mais afastado dali do centro. A gente filmou ele porque a gente estava vindo exatamente para cá, para Pousos, que é uma região bem do ladinho de Leiria, que aqui tem um complexo. Se vocês forem ver, são vários galpões daqui, galpões para lá, para o outro lado também,
que é um dos complexos industriais que tem aqui ao redor da cidade, né? Falando agora um pouquinho de emprego, eu sempre deixo o link de procura de emprego aqui na descrição do vídeo, pessoal, então dê uma olhada lá para vocês verem quais são os empregos disponíveis. Mas Leiria, pessoal, eu estou mostrando uma área industrial porque emprega, sim, boa parte. Leiria cresceu muito por conta dos seus complexos industriais, mas não só disso. Leiria já é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, já é uma cidade que vive bastante do turismo, como vocês viram pelas imagens, já é uma cidade que tem muitas lojas, muitas empresas de grande porte para fornecer serviços e que, consequentemente, precisam de trabalhadores, ou seja, não é só um pilar que tem aqui na cidade. Outra fonte importante também de crescimento é o ensino, né? Aqui também tem o Instituto Politécnico de Leiria, com cursos de mestrado, doutorado, então muita gente também escolhe aqui a região como opção para estudar, né? E também aqui próximo tem outras cidades belíssimas como Coimbra, Aveiro, onde você pode morar aqui e sair para passear também. Tem Figueira da Foz, que é uma cidade de praia bem próxima daqui, ou seja, é uma cidade completa. E agora a gente vai fazer a avaliação se moraria ou não moraria aqui. E lembrando, pessoal, é minha opinião e a opinião da Aline, tá? Não leve isso como verdade, visitem, conheçam, tirem suas próprias conclusões. E claro, esse vídeo também não é um estímulo a você largar tudo no seu país e vir para cá achando que Portugal é as mil maravilhas, não tem suas dificuldades, tá? Então sempre faça um planejamento legal para uma possível mudança, ou se for apenas para turismo, conheça bastante as áreas que vocês pretendem visitar. Agora, de uma maneira geral, Leiria é uma cidade grande, tá? Não é de longe, é uma cidade pequena, uma cidade pacata, não tem muito movimento. Apesar disso, eu não vi tanto trânsito, né? Como a cidade é muito espalhada e tem muitos locais, né? Tem supermercado para um lado, tem shopping para o outro, tem o centro comercial, tem hospital para um lado, hospital para o outro. As indústrias são um pouco afastadas ao redor, né, da cidade. Isso não concentra tanto carro num local, pelo menos essa é a percepção. E a gente gravou no sábado, mas a gente já estava aqui desde quinta-feira, ou seja, em dias normais mesmo a gente não viu esse movimento todo. Então é um ponto positivo. Porém, mostrei para vocês também algumas pichações que não se concentram só na parte central, pessoal. Toda aquela região ali a gente viu muita pichação. Assim, ao meu ver, acaba deixando a cidade com um aspecto de menos cuidada, né? E isso eu já tinha mostrado em algumas outras cidades, principalmente ali na região metropolitana do Porto, e é algo que impacta negativamente para mim, tá? Para mim e para a produção. Então, de uma maneira geral, por ser uma cidade grande, por a gente achar que falta um cuidado em algumas áreas que poderiam tornar a cidade incrível, a gente não moraria, né? Mas, novamente, né? Cada um tem as suas experiências, a gente conhece algumas pessoas que moram aqui na região de Leiria e são muito felizes, né? A gente vê muitos relatos, né? Então, cada um escolhe, cada um tem a sua opinião de que cidade moraria ou não. E novamente, visitem vocês mesmos, né? E espero que vocês tenham gostado de conhecer só um pouquinho de Leiria, porque Leiria é muito grande aqui comigo e com a produção. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Beijo.